Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu quero repartir com vocês o texto que compartilhei ontem à noite, na outra igreja querida desta cidade, que é o texto de Isaías, capítulo 44, versos 3 a 5. Eu peço que você abra sua Bíblia comigo nesse texto. Isaías 44, versos 3 a 5. E esse texto diz o seguinte: porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Meus amados, eu estava pregando há alguns anos na cidade de Salvador, na Bahia. E naquela ocasião eu pregava sobre avivamento. Quando o culto terminou, estava lá uma repórter da cidade para uma entrevista. E aquela repórter olhou nos meus olhos e me fez uma das perguntas mais inquietantes que já ouvi. Ela me perguntou assim: o senhor crê no que prega? E eu disse: claro, é claro que eu creio no que eu prego. E ela, um tanto quanto incrédula, perguntou ainda: mas o senhor crê que ainda hoje é possível haver um avivamento espiritual? O senhor crê que ainda hoje uma igreja possa ser impactada por um avivamento? Uma cidade ser influenciada, uma nação receber as reverberações dessa intervenção divina? Eu disse: é claro que eu creio nisso. E ela me perguntou: o senhor pode então me dar pelo menos alguma evidência disso? Eu disse: claro que posso. E eu citei para aquela repórter apenas 2 exemplos. Primeiro, citei para ela o que aconteceu na Inglaterra no século XVIII. Eu acho que todos vocês sabem que, como fruto do racionalismo e do iluminismo, uma onda de ateísmo varreu a Europa, maiormente a Inglaterra. Naquela época, as igrejas estavam vazias. Pregadores descomprometidos pregavam sermões sonolentos para auditórios vazios e descomprometidos. E desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. Os enciclopedistas diziam na época que a igreja seria varrida e banida da Europa, maiormente da Inglaterra, em 10 anos. A igreja parecia mais um vale de ossos secos. Quando todos, entretanto, apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus começou a despertar e levantar um grupo de estudantes da Universidade de Oxford para orar por revivamento espiritual. Aqueles moços se reuniam periodicamente para chorar diante de Deus, para confessar os seus pecados e para rogar aos céus uma intervenção soberana para soerguer a igreja das cinzas. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield e outros mais estudantes. E foi numa reunião de oração, exatamente no dia 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, que naquela reunião de oração, os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu com grande poder, levantando aqueles jovens no poder do Espírito, e eles começaram a pregar, e as igrejas vazias se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas praças as pessoas se acotovelavam disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Centenas de milhares de pessoas convertidas. Deus varreu toda a Inglaterra com aquele grande avivamento. Mais tarde, os historiadores informaram que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu disse para aquela repórter um testemunho mais contemporâneo.
Eu falei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que alguns de vocês acompanharam como esse país sofreu duramente, durante anos, debaixo do governo cruel, carrasco de Ceausescu e da sua mulher. Um regime de medo, de tortura e de massacre, sobretudo aos cristãos. O que talvez alguns aqui não se recordem, é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Todoric para expulsá-lo da cidade de Timisoara. Os 80 membros da igreja fizeram um grande cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que a polícia o expulsasse. À boca da noite, um jovem da igreja batista comprou velas e as distribuiu entre os crentes. Quando a polícia chegou com armas pesadas, começa a atirar de forma impiedosa nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista, correram com ele para o hospital para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo de dor no seu leito, alguém se aproxima e pergunta: você está arrependido, jovem? Ele disse: não, eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela. Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timisoara: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Esse grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade. Naquela noite natal, Ceausescu caiu, a Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, irmãos, que aquilo que você já tem experimentado, e talvez em proporções ainda pequenas em relação ao que Deus há de fazer no futuro, pode acontecer em toda a nação brasileira. O texto que nós acabamos de ler nos fala de 4 verdades. Primeiro, é que avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, que o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, que o avivamento deve ser buscado pela igreja. E quarto, que o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Vejamos essas verdades sublimes que emanam do texto. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Volte os seus olhos comigo para o verso 3, por favor. Gostaria que todos estivessem com as Bíblias abertas ou telefones ligados no texto. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há 2 coisas que eu destaco aí. Primeiro, essa promessa é uma promessa segura. Porque quem está prometendo aí, eu derramarei, não é um homem, não é uma igreja, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aí é o Deus Todo-Poderoso. O Deus que promete, cumpre o que diz. O Deus que fala e realiza o que prometeu. O Deus que faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo. O que é maravilhoso, irmãos, é que nenhuma força pode deter a igreja quando ela está cheia do Espírito Santo de Deus. Eu fico imaginando que lá no passado o Sinédrio tentou impedir o crescimento da igreja, prendendo os apóstolos, açoitando os apóstolos. Mas quanto mais eles eram perseguidos e torturados e presos, mais a igreja crescia. Mais tarde vieram os imperadores romanos com a sua crueldade, e eles massacraram os cristãos, crucificando os cristãos, queimando os cristãos vivos para iluminar as suas noites, jogando os cristãos nos anfiteatros da morte, enrolados em peles de animais, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Na verdade, como foi escrito um hino aqui neste país, é obra santa e ninguém detém o avanço da igreja de Deus, se ela está cheia do Espírito Santo de Deus. É promessa dele, promessa segura. Mas em segundo lugar, irmãos, essa promessa não é só segura,
ela é também abundante, porque o texto está escrito aí no verso 3, fala de derramamento, e fala de torrentes. Essas duas palavras remetem a nós a coisas grandes, caudalosas, profusas, abundantes. Eu não sei quanto a você, mas a sensação que eu tenho é que o nosso maior problema é que nós limitamos a obra de Deus ao que nós conhecemos e ao que nós já experimentamos. Julgamos que tudo quanto Deus tem e quer e pode fazer na nossa vida é o que nós já sabemos e o que nós já experimentamos. E eu gostaria de dizer a você que Deus tem mais para nós, que Deus tem muito mais para nós, que Deus tem infinitamente mais para nós. E eu quero ilustrar isso de duas maneiras. Primeiro, reportando você para mim a oração mais audaciosa da Bíblia, feita por um homem. Entendo que Paulo atingiu o pináculo da sua teologia quando ele se colocava de joelhos. E Paulo está de joelhos em Efésios 3, conforme relatado, versículos 14 a 21. E quando chega no verso 19, ele ora para que você e eu sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Bom, isso me leva a fazer uma pergunta: mas quem é Deus? Apenas para trazer a memória esclarecida de vocês, os atributos que só Deus os tem, diria para você que Deus é autoexistente, que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é soberano, que Deus é transcendente, que Deus é maior do que tudo quanto Ele criou. Numa linguagem bíblica, nem os céus dos céus pode contê-lo. Mas talvez você pergunte: mas qual é o tamanho daquilo que Deus criou? Bom, os estudiosos dizem que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Isso significa que se você voar à velocidade da luz, nessa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra desse universo. Pois Deus é maior que o universo, Ele é transcendente. E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Talvez você pense, talvez Paulo estivesse delirando, numa prisão, para que você não cometa esse equívoco e tenha essa pressa de entendimento, ele registra no verso seguinte, no verso 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Então Deus tem mais para nós, Deus tem infinitamente mais para nós. Já escutei, como você também, muita gente falar: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. A pessoa está com a dor no dedão do pé, com a unha encravada. Mas Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. É verdade, Ele pode fazer mais mesmo. Agora, preste atenção que esse versículo que Ele pode fazer infinitamente mais, está ligado ao pedido mais audacioso que um homem já fez na vida. De você e eu sermos tomados de toda a plenitude de Deus. Então não pense que o que você sabe, o que você já experimentou, tudo quanto Deus tem para você, Deus tem infinitamente mais. Mas deixa eu ilustrar isso de novo, de outra forma. Havia uma família muito pobre na América no século XIX. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 14 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º filho. Quando nasce não é o 8º, é o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Um dia o 5º filho dessa mulher disse para ela assim: mamãe, eu vou sair da roça, eu vou para a cidade, Deus tem um plano na minha vida. E ele foi para Boston, em Massachusetts. O seu professor de escola bíblica dominical, que não limitava o seu ensino apenas a uma sala de aula, vai lá na sapataria onde ele trabalhava e levou aquele menino a Cristo.
Aquele rapaz um dia está numa igreja e escuta o pregador dizer assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. E ele diz: meu Deus, eu quero ser este homem. Ele já era um pregador conhecido na América, quando ele estava pregando em Chicago, numa igreja metodista, e duas senhoras idosas abordaram-no na porta da igreja assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por que vocês estão orando por mim? E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Ele estava caminhando um dia em Nova York, na Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com grande graça e poder sobre ele. Ele saiu correndo no meio da rua, entrou na casa de um amigo, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos, e ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que ainda que dessem a ele toda a riqueza do mundo em troca daquela experiência, que ele rejeitaria. Quando aquele homem se levantou dos seus joelhos, nunca mais a história dele foi a mesma, nunca mais a história da América foi a mesma. A partir daquele dia, aquele homem levou a Cristo mais de 500.000 pessoas. Aquele homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. Pois Deus é o mesmo, e Deus pode fazer o mesmo na sua, na minha e na nossa vida. Ele prometeu e Ele é fiel para cumprir. O avivamento é promessa de Deus, segura e abundante. Mas preste atenção comigo, que esse texto tem uma segunda lição. Notem aí, por favor, de novo o verso 3. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. O avivamento é também necessidade da igreja. Vocês sabem que há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. Por exemplo, o vento, o hálito, o azeite, a pomba, o fogo. Mas aqui o símbolo do Espírito Santo é água. E por quê? Para nos ensinar duas lições, pelo menos muito importantes. Primeiro, não há vida sem água. Vocês moram numa região muito rica em água. E talvez vocês estão tão acostumados com a abundância d'água que vocês não percebam essa verdade tão solene. Você pode ter a melhor terra. Você pode ter a melhor semente. Você pode ter os melhores insumos, os melhores adubos. Você pode ter a melhor técnica de agricultura. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos bonitos. Você pode ter tecnologia sofisticada. Você pode ter pregadores cultos. Você pode ter músicos de excelência. Você pode ter toda a metodologia sofisticada da modernidade. Se o Espírito Santo não agir, não tem vida na igreja. Eu preciso concordar com o pregador batista do século XIX, Charles Haddon Spurgeon, quando ele diz que é mais fácil eu acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que eu acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem o poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos. Ele quem convence de pecado, Ele quem abre o coração, Ele quem regenera, Ele quem sela no corpo de Cristo, Ele quem nos batiza no corpo de Cristo, Ele quem nos santifica, Ele quem esculpe em nós a beleza e a imagem de Cristo. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. A igreja não avança sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos dele. Mas em segundo lugar, a água é necessária para purificar, para lavar. E eu não sei se você já fez esta oração, eu já fiz tantas vezes. E a pergunta que a gente faz é a mesma que Leonard Ravenhill traduziu na capa do seu livro: por que tarda o pleno avivamento? Nós já vimos lampejos, nós já vimos alguns sinais. Por que tarda? O que está retendo essas torrentes, essas chuvas? E a única resposta, irmãos, que nós temos é que o obstáculo que está impedindo a chegada das torrentes dos céus é o pecado. Quando Elias subiu para o cume do Carmelo para pedir as chuvas restauradoras de Deus, a primeira coisa que ele fez foi tirar Baal do caminho. Não adianta trocar Baal de lugar. Não adianta colocar roupagens novas em Baal.
Não adianta você mudar o nome de Baal. Baal tem que ser tirado do caminho, senão as torrentes não caem. Para mim, um dos textos mais solenes da Bíblia é Josué capítulo 7. Você se lembra que depois de uma vitória retumbante de Israel sobre a inexpugnável cidade de Jericó, Israel sofre uma humilhante derrota diante da pequena e desprezível cidade de Ai. E Josué caiu de joelhos e prostrou-se ao chão com os anciãos. E Deus chega para Josué e diz: Josué, pode ficar de pé. Há pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. É claro que você e eu conhecemos de cor Romanos 8,31, e é um texto tão consolador para a nossa alma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas às vezes não fazemos uma segunda pergunta: e se Deus for contra nós, quem será por nós? A Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia diz, irmãos, que é o Espírito Santo quando vem, é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos do Espírito Santo para que haja no meio do povo de Deus quebrantamento, arrependimento, volta para Deus de todo o coração. Quantas vezes tem faltado no meio do povo de Deus choro pelo pecado, arrependimento genuíno, transformação real e profunda pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Sem Ele, o nosso coração jamais poderá voltar-se para Deus de forma profunda e sincera. Mas notem comigo uma terceira verdade nesse texto. O avivamento não é apenas promessa de Deus. O avivamento não é apenas necessidade da igreja. O avivamento deve ser também buscado ansiosamente pela igreja. Volta os olhos de novo ao verso 3, por favor. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há duas palavras que eu chamo a sua atenção aí. Primeira, terra seca. Segundo, sedento. Há 14 anos eu tenho o privilégio de pregar na abertura da conferência Consciência Cristã em Campina Grande, na Paraíba, sempre no período do carnaval. Hoje talvez a maior conferência evangélica deste país. Sempre que chego, e pelo menos a maioria das vezes que chego, o meu coração aperta, porque a terra está nua, rachada, bramando por chuva, o gado morrendo de fome ou de sede. Você já viu uma terra rachada, bramando por chuva? Você já passou sede num lugar ermo, sem água? A sede é diferente da fome. Quando você está com fome, seu estômago toca o alarme e dói. Mas se você não se alimentar naquele momento, a dor vai embora. E você jejua um dia, e você jejua 2 dias, e você jejua 3 dias, e você jejua uma semana. Tem gente que jejua 10 dias, tem gente que chega a 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede tortura você, a sede esmaga você, a sede estiola você, a sede mata você. Sabe quando a igreja há de experimentar, irmãos, um poderoso avivamento? É quando a igreja tiver sede de Deus. Sede de Deus. Liga o seu rádio, liga o seu televisor, escute o que a maioria dos pregadores está falando hoje. As pessoas estão com sede de prosperidade, sede de riqueza, sede de milagres, sede de sucesso, sede de coisas, mas isso não é avivamento. Avivamento é sede de Deus, é anseio pela presença manifesta de Deus, é ter saudade de Deus, é desejar Deus mais do que o guarda anseia pelo romper da alva. É quando a igreja desesperadamente suplica pela glória de Deus, pela manifestação do poder de Deus em seu meio. E é por isso, irmãos, que nunca houve, nem na Bíblia, nem na história da igreja, nenhum avivamento que não tenha sido precedido por oração, oração, oração. Deus me deu o privilégio de visitar a Coreia
há alguns anos, Coreia do Sul. E todos vocês sabem que nós chegamos aqui no Brasil, Igreja Presbiteriana, exatamente há 160 anos. A Igreja Presbiteriana chegou na Coreia 48 anos depois que chegou aqui no Brasil. Eles são, hoje, mais de 10 milhões de membros. Se nós somarmos todos os presbiterianos do Brasil, nós não chegamos a 2 milhões de membros. Ao visitarmos aquelas igrejas, visitamos as maiores igrejas de 6 mil membros, de 18 mil membros, de 30 mil membros, de 55 mil membros, de 82 mil membros. E fizemos a mesma pergunta para todos os pastores: qual é o principal fator do crescimento dessa igreja? Dentre os tantos fatores, o principal é oração, oração, oração. Lá nenhuma igreja presbiteriana é organizada sem ter uma reunião diária de oração de madrugada. Corri o risco de dizer para um dos pastores: vocês oram de madrugada porque essa é a cultura oriental, porque isso é costume de vocês, isso é um hábito apenas cultural. Ele olhou nos meus olhos e me disse: não, senhor, no mundo inteiro as pessoas levantam de madrugada para ganhar dinheiro. Nós levantamos de madrugada para orar porque Deus é prioridade na nossa vida. Nós fomos ao seminário presbiteriano, o maior seminário presbiteriano do mundo, com 1.860 alunos na época, e o diretor do seminário nos disse o seguinte: o seminarista que faltar a 2 reuniões diárias de oração, no ano, não ser por motivo justo, é mandado embora porque não serve para ser pastor. E eu fiquei pensando: meu Deus, se fosse no Brasil, os seminários estariam todos fechados. Nós fomos uma das igrejas que estava na época com 55 mil membros, está hoje com mais de 80 mil membros, e aquela igreja tinha 4 reuniões diárias de oração, uma de 4 a 5, outra de 5 a 6, outra de 6 a 7, outra de 7 às 8, eu nunca vi nada igual na vida. Fomos na segunda reunião de 5 a 6, ainda estava escuro, bastante frio. Quando nós nos aproximávamos do templo, as pessoas correndo na rua com a Bíblia na mão. Quando nós chegamos no estacionamento, os diáconos paramentados coordenavam os carros que chegavam. Quando nós entramos no templo, o templo lotado, eu contei mais de 80 pessoas sentadas no carpete do púlpito, que não tinha mais lugar para sentar. Quando aquele povo levantou a voz para orar, a sensação que eu tive é que os céus haviam se fendido e Deus havia descido naquele lugar. Nós fomos a igreja metodista, a maior igreja metodista do mundo, 82 mil membros. O pastor que plantou a igreja com a sua família ainda era o pastor da igreja. E eu perguntei: mas pastor, qual é o segredo? Ele disse: oração. Ele disse: no sábado eu subo para a montanha de oração da igreja, lá eu passo na presença de Deus em oração a noite toda. No domingo de manhã eu desço de lá para o púlpito, quando eu prego o sermão, o coração do povo se derrete. Oh, irmãos, a Bíblia nos informa que não é por força, não é por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Nós precisamos entender, amados, que avivamento é sede de Deus. Sede de Deus. Eu não sei se vocês já leram sobre o avivamento do século 20, um dos maiores avivamentos da história da igreja, que acontece em 1904 no país de Gales. Eu fiquei tão comovido agora há pouco, quando eu escutei um pouco da história da igreja, que num dado momento desta igreja, Deus fez uma obra linda entre os adolescentes e os jovens, a ponto de se levantar aqui mais de 800 jovens. Leia a história e você verá que os avivamentos não passaram pelos grandes figurões, pelos grandes teólogos. Deus não precisa de figurões para fazer sua obra. Os heróis de Deus são anônimos. E aquele grande avivamento, irmãos, não começa com um teólogo, começa com um adolescente. Evan Roberts era um adolescente. Ele entrou no gabinete do seu pastor, que já era um homem de cabelos brancos, e viu o seu pastor com o rosto no chão, chorando e pedindo a Deus: oh meu Deus, dobra minha vida, oh meu Deus, dobra minha vida, Senhor, dobra minha vida. E o menino ficou muito impactado, e ele pensou: se o meu pastor precisa ser dobrado, meu Deus, eu preciso ser moído. Então ele começa a orar também por avivamento, e ele estudava numa pequena cidade
perto da sua onde morava. E ele no domingo foi à igreja. E enquanto o pastor pregava, o coração dele ardia com o desejo de voltar para a sua cidadezinha de Lagoa e começar uma reunião de oração na segunda-feira. Ele era neófito. E durante o momento de confraternização na porta da igreja, ele se aproxima do pastor e pergunta: pastor, meu coração está queimando, vontade de voltar para a minha cidade, começar uma reunião de oração amanhã, segunda-feira, mas eu não tenho discernimento espiritual direito, me ajuda a entender isso. Isso é voz de Deus, pastor, ou é outra voz, voz do diabo? O pastor muito sabiamente disse: é oração, filho? Se é orar? Se é para orar, Deus está falando com você, o diabo não manda ninguém orar não, pode voltar que Deus está falando com você. Ele voltou na segunda-feira, chamou os jovens da comunidade, da igreja. Irmãos, o culto foi das 7 da noite às 10:30 da noite. Na terça-feira a igreja em peso na reunião de oração. Na quarta-feira uma multidão na reunião de oração. No sábado, para encurtar a conversa, o comércio da cidadezinha fechou, porque ninguém queria saber de outra coisa a não ser buscar a Deus. Em 6 meses havia mais de 100.000 pessoas convertidas no país de Gales. Esse avivamento varreu toda a nação, chegou às universidades americanas, chegou a Xangai na China, e de lá chegou a Coreia, e Deus então soprou o seu espírito por muitos países e por muitos lugares, porque um adolescente resolveu de todo o coração buscar a Deus, um poderoso avivamento para a sua vida, para a sua igreja, para a sua nação. Nós precisamos desse avivamento, irmãos. Nós nos alegramos, eu disse agora há pouco para os pastores desta igreja, hoje, pela graça de Deus, vocês são a maior igreja presbiteriana do Brasil, numericamente falando. E nós ouvimos aqui o desafio, o apelo do pastor dessa igreja, para que vocês não se acomodem, nem para que vocês se vangloriem. Nós só estamos arranhando a superfície. Deus tem mais. Deus tem muito mais. Deus tem infinitamente mais. Nós precisamos rogar aos céus, como terra seca anseia por chuva, como um sedento anseia por água. Nós deveremos desejar ardentemente que Deus derrame sobre nós as torrentes do seu Espírito. Esta promessa não é apenas lá para o passado, quando o apóstolo Pedro levanta-se no Pentecoste, em cumprimento dessa profecia de Isaías, em cumprimento da profecia de Joel, ele disse para o povo: esta promessa não é apenas para vós, esta promessa é para os vossos filhos, esta promessa é para aqueles que estão longe, esta promessa é para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, o derramamento do Espírito é para a igreja hoje, o avivamento é para a igreja hoje, e nós precisamos orar até que os céus se fendam, até que a igreja seja revestida do poder do Espírito Santo de Deus. Mas finalmente, irmãos, eu encerro aqui como último ponto. Se o avivamento é promessa de Deus, necessidade da igreja deve ser buscado pela igreja. Em quarto lugar, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado está no versículo 4, confira comigo. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas. Isso significa que quando o Espírito Santo vem, o crescimento no mérito da igreja é exponencial. Eu louvo a Deus porque vocês atingiram 541 grupos. É o que eu li na tela. Mas essa cidade tem 2.200.000 habitantes. Ainda tem muita terra para conquistar. E a minha esperança, irmãos, é que se Deus, por sua bondade e graça, derramar sobre esta igreja do seu Espírito, essas paredes não comportarão. Esse espaço será pequeno. E aos borbotões as pessoas hão de vir. Porque o Espírito Santo é poderoso para tocar um coração lá no estádio de futebol, lá no bar da esquina, lá na boate, lá na boca de fumo, lá no hospital, lá na indústria, lá no comércio.
E quando o Espírito Santo convence as pessoas de pecado, elas são quebradas, e elas correm famintas, sedentas, apressadas, para buscar abrigo, o abrigo da graça de Deus, e as igrejas se encherão de pessoas famintas de Deus. Como nós aguardamos esse dia, queridos, como nós desejamos esse momento. Eu tive a bênção e a oportunidade de visitar a missão Quacisabando. Aquele lugar experimentou na África do Sul um dos grandes avivamentos do século passado. O pastor Erle Stigen pregou durante 14 anos, armando uma tenda com resultados magros, pífios. Até que ele passou por uma experiência muito difícil, que mudou a história do ministério dele. Ele estava pregando numa noite, aproxima-se uma senhora aflita, e ao término do culto ela perguntou para ele assim: ô pastor, o senhor pregou hoje que o seu Deus tem todo o poder? Ele disse: sim, eu preguei isso. E ela disse então para ele: então eu preciso do seu Deus, porque eu tenho uma filha lá em casa endemoniada, amarrada, com corrente, num tronco, ninguém conseguiu libertá-la. Vamos na minha casa para minha filha ser liberta. E o pastor Erlo disse que sentiu um calafrio na espinha, e disse: meu Deus, e se não funcionar, o que é que eu vou fazer agora? Quando ele chegou naquela casa, a situação era muito pior do que ele imaginava. A moça estava toda ensanguentada, igual uma fera selvagem, e em vão ele tentou expulsar os demônios daquela moça. Chamou os missionários, os evangelistas da região, não conseguiram libertar aquela moça. Levaram-na amarrada para uma fazenda, ela quebrou tudo lá, tiveram que devolver a moça em estado pior. E o pastor Erlon tomou uma decisão na vida: eu vou embora daqui, eu não tenho mais credencial e credibilidade para pregar aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, o Espírito de Deus segredou o coração dele: você não tem que ir embora, você tem que pedir poder, você tem que ser revestido com poder. E eles pararam tudo que estavam fazendo, começaram a buscar a Deus, e eles começaram a orar a Deus, e na medida que eles começaram a buscar a Deus, veio convicção de pecado, e eles começaram a confessar os pecados a Deus, e de repente eles começaram a orar 3 vezes por dia, a tamanha era a convicção de pecados, que eles apenas choravam pelos seus pecados. Depois de 3 meses de lágrimas, enquanto eles oraram, uma moça adolescente levantou-se para orar, e a oração dela foi só uma frase: oh meu Deus, tu fizeste no passado, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Oh meu Deus, tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre, então faz de novo, Senhor, então faz de novo, Senhor, então faz de novo, Senhor. Oh meu Deus, tu derramaste o teu Espírito tantas vezes, em tantos lugares, então faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. E naquela reunião de oração, de manhã, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, de maneira tão clara, tão eloquente, tão poderosa, que ninguém tinha dúvida do que estava acontecendo. A primeira coisa que fizeram foi ir lá na casa daquela moça, e no poder do nome de Jesus libertar aquela moça. A segunda coisa é que os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam de manhã, tinha 10, 20, 30, 40, 50 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus, e de repente aos borbotões as pessoas vinham e eram convertidas, os milagres iam acontecendo, e as pessoas eram transformadas, e a onda de avivamento foi varrendo toda aquela região. E eu estive lá, numa fazenda, um templo para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo ali ver e ouvir o que Deus estava fazendo. Deus pode fazer o mesmo, amados irmãos. Mas a segunda coisa, para terminar, segundo resultado de um avivamento, irmãos, não é apenas crescimento numérico, mas é testemunho verbal dos crentes. Olha comigo o verso 5. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu estou muito feliz hoje de ver esta igreja, de ouvir agora há pouco uma palavra tão bonita do nosso pastor, que vocês que se levantaram e encenaram a mão são missionários,
urbanos, os missionários do asfalto. Mas vocês sabem que 95% dos crentes, em média, no mundo hoje, 95%, nunca levaram uma pessoa a Cristo. Há muitos crentes que são verdadeiros agentes secretos de Jesus. Nunca abriram a boca. Trabalham lado a lado com a pessoa e essa pessoa nunca ouviu o Evangelho. Parentes que convivem nunca ouviram o Evangelho. Talvez você tenha desculpas, dizendo, pastor, mas eu não sou pastor como o senhor, eu não fiz seminário, eu não fiz instituto bíblico, eu não sou evangelista, eu conheço pouco Bíblia, eu sou tímido, nem sei falar direito. Eu quero dizer para você que não é o seu conhecimento, não é a sua capacidade de argumentação, não é a sua eloquência, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho de Cristo Jesus. Então abra sua boca e Deus a encherá, abra sua boca e Deus o instrumentalizará, abra sua boca e o Espírito Santo tocará os corações. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu fui um seminarista muito pobre. Fui da roça para o seminário. Quando eu cheguei em Campinas, uma missionária disse assim para mim: eu vou lhe apresentar a cidade. E ela fez isso, uma missionária americana. O primeiro lugar que ela me levou foi na escola de cadetes. Francisco conhece quão bonita, quão pomposa é a escola de cadetes de Campinas. E eu não sei se vocês sabem, claro que devem saber, via de regra, quando um seminarista chega no seminário, primeiro ano, calouro, e está com o coração queimando, ele prega até para poste no meio da rua. E eu cheguei na escola de cadetes, a primeira pessoa que eu vi foi, claro, um cadete. E ele estava no seu posto de guarda do dia, com a sua farda engomada, com o seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas, segurando uma metralhadora. E eu me aproximei dele com todo entusiasmo e fui logo perguntando: e aí, João Miguel, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E ele faltou pouco me bater. Ele era ateu, blasfemou, me insultou, zombou da minha fé, e eu confesso que eu perdi o rumo de casa. Fiquei calado na presença dele. Daqui a pouquinho Deus me deu um pouco mais de coragem. E eu disse 3 coisas para ele. Disse: João Miguel, antes de ir embora eu preciso lhe dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele para existir, não. Ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você, se importa com você, enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz, para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa é que você é um pecador, e se você não se arrepender, você vai para o inferno, e até logo, porque o cara estava com a metralhadora na mão. Sai o mais rápido possível. O que eu nunca podia esperar é que a mesma missionária voltasse ao seminário no dia seguinte, e ela voltou. E ela disse assim: Hernando, você tem que ir na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Falei: meu Deus, será que eu fui indelicado? Será que eu fiz uma abordagem grotesca demais? Ou grosseira demais? Eu não sei o que está acontecendo, Senhor. Quando eu chego naquela casa, o João Miguel Corpus estava sentado no fundo da sala. Quando ele me viu entrando, ele se levantou, correu na minha direção, quase que me tira do chão, e chorando me disse: por favor, me fale do seu Deus, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava aos pés do Salvador em lágrimas. Isso era próximo do mês de julho, das férias. Quando eu retornei das férias, ele me ligou: já levei 3 colegas a Cristo. Eu acompanhei o João Miguel, ele foi batizado na igreja, cresceu, amadureceu na fé, e eu voltei. Quando terminei o seminário, eu fui embora, e nunca mais eu consegui ter contato com o João Miguel. Pregando numa conferência da CEPAL, há uns 3 anos, lá em Águas de Lindóia, em São Paulo, alguém chega para mim e pergunta assim: você tem notícia do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu queria muito ter notícias dele. Ele respondeu: ele é meu amigo. Falei: e me conta sobre ele. Ele me disse: o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato.
E mais, João Miguel Corpas é pastor evangélico, ele é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte eu pregava na igreja de Vila Mariana em São Paulo, lá estava ele e a esposa para me dar um abraço. 3 meses depois eu estava em Santos jantando com a família dele, e ele me contando quantas maravilhas Deus fizera na sua vida e na sua família. E Deus me ensinou ali uma lição: não é o que você sabe, não é o seu conhecimento, não é a sua eloquência, não é a sua metodologia, é o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Abra sua boca, meu irmão, e Deus a encherá. Hoje eu gostaria de orar com vocês, porque se existe um anseio que você e eu devemos ter na alma, é ver um avivamento espiritual varrendo a nação brasileira. Ondas de impiedade, aqueles que deveriam defender a honra, os valores, as colunas da família, estão lutando contra a família, contra os valores morais. A fé cristã é escarnecida. Nós estamos vivendo dias dificílimos, irmãos. Agora no Chile, igrejas estão sendo invadidas, pichadas, seus objetos arrastados para fora dos templos e queimados. Nós estamos assistindo turbulências na Bolívia, turbulências na Venezuela, turbulências ao redor do mundo, turbulências no nosso país. A solução não está nas mãos dos homens, a solução não está em Brasília, a solução não está no Supremo Tribunal Federal, a solução não está nos organismos e organizações humanas, a solução está no céu, a solução vem do trono de Deus. E se Deus, por sua graça, encher a sua igreja do seu Espírito e derramar sobre nós um poderoso avivamento, as ondas de impiedade deste país hão de recuar em nome de Jesus. Eu gostaria que, se você hoje ardentemente desejar que isso aconteça na sua vida, na sua família, na sua igreja, na sua denominação, neste estado, neste país, que essa onda poderosa do sopro de Deus é sobre nós, eu gostaria que você agora, em nome de Jesus, se colocasse em pé. Se é isso que você quer, dizer: meu Deus, eu preciso, eu quero, então faça isso, Senhor, de novo, Senhor, na minha vida, na minha casa, na minha igreja, na minha denominação, na minha nação, Senhor, para a glória do teu nome. Deus amado, nós te agradecemos, porque tu levaste e conduziste esta igreja até hoje, com vitórias tão expressivas. Mas o que nós te pedimos nesta noite é que os melhores dias que esta igreja já viveu sejam medidas mínimas do que tu hás de fazer daqui para frente. Nós precisamos, Deus, desesperadamente de um sopro do teu Espírito. Nós precisamos, Deus, ardentemente deste reavivamento espiritual. Nós não queremos passar os dias da nossa vida apenas ouvindo falar que tu já fizeste isto no outro tempo, em outros lugares. A nossa oração é: faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Sopra sobre nós o teu Espírito, arranca as cinzas, Senhor, acende as brasas, meu Deus, inflama o nosso coração com fogo santo, que limpa, que purifica, que aquece e que alastra para a glória do teu nome. Aqueles que estão apáticos, levanta o Senhor. Aqueles que estão desanimados, reanima o Senhor. Aqueles que estão prostrados, ergue o Senhor. Cos'è questo amore che sento? È così strano che non ci credo. Cammino avanti e indietro, dal nulla sei entrata nel petto mio. Ogni passo mi porta a te, ogni sguardo mi brucia dentro. Sei un sogno che non va via e io non so più che fare. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore. Scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri, che scappi.
se non lo sai. Cos'è questo fuoco che brucia? Da tempo guardo dentro me stesso. Se questo è amore sincero, allora vieni più vicino a me. Ogni silenzio parla di noi, ogni notte ti sogno ancora. Ma se davvero sei tu, non restare solo un pensiero. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri, corri che scappa l'amore mio, stringilo, tienilo, che vola via se non lo sai. E se domani non ci vediamo, porta con te quello che siamo nel mio cuore. Hai già un posto, non lasciarlo mai più vuoto. Corri che l'amore mi sfugge, prendilo tra le tue mani, fermati, lo sento nel cuore, scappiamo via insieme a questo amore. Corri amore che il tempo ci guarda, fermati adesso o l'amore ci scappa.